Bom, para falar em reconstrução, nós trazemos ao programa o governador Eduardo Leite. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Andressa, Giane, Rosane. Bom dia aos nossos ouvintes. O espírito que nos move é exatamente esse que o manifesto da RBS traz. A reconstrução do Estado vai acontecer pelas mãos de cada um dos gaúchos. E claro que o governo e governos têm um papel importante nisso, mas é o espírito empreendedor, a força de trabalho, né, a capacidade de superação do povo gaúcho que vai fazer com que a gente consiga sair dessa situação ainda mais fortes. A gente tem muitas frentes, né, governador? Sempre que a gente fala sobre o que aconteceu no mês de maio, a Rosane falou de educação, a Jane falou dos empresários, manutenção de empregos. Como priorizar diante disso tudo? Tem estrada, tem logística... tem as pessoas desabrigadas, tem sistema de contenção de cheias. Qual é o trabalho do governo agora para priorizar e para entender o que precisa ser feito antes, o que pode esperar um pouquinho, se é que alguma coisa pode esperar agora? Na verdade, a gente atua em todas as dimensões, né? O governo tem uma série de estruturas que atuam cada uma na sua frente de responsabilidade. Naturalmente, tem uma parte emergencial, né? Abrigamentos, acolhimento que ainda estão acontecendo, atendimento às pessoas que foram, especialmente aí as desabrigadas e desalojadas, onde nós temos desde o abrigamento pelos centros humanitários de acolhimento, que estão lá sob a responsabilidade do nosso vice-governador, sendo estruturados, os programas de aluguel social ou de estadia solidária para poder oferecer um espaço digno que as pessoas possam locar onde isso é possível até que as moradias definitivas sejam viabilizadas. Estamos viabilizando moradias definitivas também para atender as pessoas. Então, em primeiro lugar, o cuidado com as pessoas, naturalmente, né? Acolher com carinho, com atenção quem mais foi atingido por essa situação. Depois nós temos as frentes da área econômica, onde governos também aqui entram com créditos, linhas de crédito subsidiadas, subvenções, enfim, para poder ajudar a dar a alavanca para as pessoas retomarem as suas atividades econômicas. E naturalmente tem toda uma frente de infraestrutura, parte logística, onde nós entramos com o restabelecimento de pontes, de estradas que foram levadas. Ainda nesse final de semana estive lá na RS 287, que está agora totalmente reconectada, né? Desde a região metropolitana até Santa Maria, restabelecida a conexão, ainda que com partes emergenciais. E, por fim, o mais importante, que me parece nesse processo todo, né, cuidar das pessoas, cuidar da economia, cuidar da infraestrutura, é também viabilizarmos um plano robusto de resiliência e de adaptação climática para que o Estado todo, cada gaúcho, cada empreendedor, cada pessoa que vive aqui tenha a segurança de que ali na frente, quando houver novamente algum tipo de situação extrema climática, os danos e os prejuízos serão contidos e evitados no máximo possível a partir desse plano robusto de resiliência, que envolve desde estruturação de sistemas de proteção, de diques, revisão dos sistemas existentes, dragagens de rios, de tudo aquilo que for possível, sempre aliado à ciência, porque tem que ter essa clareza. Sistemas de proteção, né, a engenharia apresentará tudo que é possível, e a gente está fazendo associação junto à academia, trazendo a expertise dos Países Baixos, né, dos holandeses, para se associar aqui também ao nosso conhecimento e promovermos o espaço para o rio, mas tudo isso também tem interferências no meio ambiente, então tem que ser feito com o cuidado em função do impacto ambiental que tem sistemas de proteção também. Então tudo isso vai ser feito dentro de um plano robusto de resiliência, para o qual o governo também está encaminhando ações que vão exigir forte investimento. Ainda hoje nós falaremos lá da Holanda, com o Rodrigo Lopes, que está nos Países Baixos, para nos trazer um pouquinho desses exemplos também, né, Rosane? Isso, Andressa. Governador, um dos pontos que a gente mais sofre vendo nesse momento é a questão da moradia. As pessoas vivendo numa situação absolutamente precária, alguns que perderam a casa inteira, outros que perderam quase tudo. O senhor anunciou na sexta-feira um plano, né, de investimentos em moradia. Gostaria de aproveitar esse espaço aqui para explicar, que o senhor explicasse quem vai ser beneficiado por esse plano e se existe uma possibilidade, vou adotar aqui a voz do Fabrício Carpinejar, de um plano especial para o pessoal da segurança pública que perdeu tudo. Sim, nós sancionamos o plano habitacional de interesse social, tá? Nós institucionalizamos isso, o Estado criou um programa, Rosane, que a gente chama Casa é Sua, é um programa estadual de habitação.
O que nós já começamos a fazer a gente contratou uma empresa por uma ata de registro de preços, módulos construtivos rápidos. Os municípios que já apresentaram áreas, a gente já está dando a ordem de início para começarem a habitação, especialmente no Vale do Taquari. Mas nesse plano a gente também vai ter uma inovação para o Rio Grande do Sul. Existe em outros estados hoje, não tinha no Rio Grande do Sul, vai passar a ter, que é o programa que a gente chama de porta de entrada. Muitas famílias têm a capacidade de suportar um aluguel, pagam aluguel hoje em dia mas não conseguem comprar um apartamento, portanto conseguem pagar uma prestação, mas não conseguem comprar um apartamento porque não tem o recurso para dar entrada no apartamento ou na casa, enfim. Nós vamos viabilizar isso para famílias de até 5 salários mínimos e vamos incluir aí também os servidores públicos, entre eles os da segurança, que são fundamentais nesse processo, aliás têm sido, né, valorosos e importantes nesse processo todo. Então o Estado vai regulamentar agora essa lei, estabelecendo provavelmente um valor em torno de R$20 mil aí, que ajude a dar a entrada para a habitação, incluindo também os nossos servidores e com uma atenção especial também aos servidores da segurança. Isso seria a fundo perdido, quer dizer, a pessoa recebe esse dinheiro, que é o dinheiro que ela não tem para dar de entrada. Exatamente. E ela pode então fazer o financiamento a fundo perdido, no Banrisul, na Caixa Econômica Federal, onde ela Porque para muitas famílias a gente tem que viabilizar a moradia, né, também a fundo perdido, para aquelas que são absolutamente vulneráveis, população de extrema pobreza, né, ou de baixíssima renda, enfim. O poder público viabiliza via os programas habitacionais, seja o federal, Minha Casa Minha Vida, seja o nosso programa estadual, A Casa é Sua, uma habitação que custa cerca de 150 mil até 200 mil reais, agora com o programa Minha Casa Minha Vida está buscando viabilizar, dado para essas pessoas. Para algumas outras pessoas, um outro perfil, como o poder público não vai conseguir dar para todo mundo a casa, né? A gente viabiliza a entrada também a fundo perdido, esse perfil de população que tem uma capacidade, né? Como eu disse, consegue pagar uma prestação de uma moradia que adquira, só que precisa ter o recurso para entrada. Então a gente vai viabilizar essa entrada, por isso que a gente chama o programa Porta de Entrada, que é justamente viabilizar para essas pessoas essa entrada e elas sustentam depois a prestação. E a partir de quando as pessoas que nos ouvem agora, que estão nessa situação, se interessaram, a partir de quando elas podem se inscrever e como se fará essa seleção, né, de quem vai receber? O primeiro passo era ter a autorização legislativa, né, porque uma medida, como a gente vai viabilizar esse recurso, precisava ter autorização da Assembleia. Foi isso que a Assembleia nos conferiu, votando esse projeto rapidamente, e agora a gente parte para a regulamentação. Então ainda a gente vai trazer mais detalhes aí nos próximos dias. A minha expectativa é que nas próximas semanas a gente já tenha isso bem explicado à população. Ainda não tenho a condição de trazer aqui. Estamos fechando essa regulamentação que virá num decreto e aí lançamos o programa onde as pessoas dão as indicações de onde que elas vão requisitar, né? Especialmente essas famílias de até 5 salários mínimos. Governador, falar um pouquinho sobre os prazos desse plano de resiliência climática, porque os gaúchos têm medo, né? Nós enfrentamos aí casos muito próximos de enchente, nós vínhamos enfrentando estiagens, e resiliência climática é para os dois lados, tanto para enchentes quanto para estiagens. E os gaúchos têm medo, as cidades têm medo, as comunidades têm medo disso acontecer de novo e nós não estarmos preparados ainda. Então, quais são esses prazos que o Estado tem para implementar essas medidas do Plano de Resiliência Climática e trazer essa segurança para o gaúcho? Bom, é natural, como eu disse, uma intervenção, existem medidas que são estruturais e medidas não estruturais. Isso os especialistas mesmos vão trazer, você certamente já tem entrevistado e vão entrevistar tantos outros. Eu mesmo chamei o IPH, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas aqui da URGS, conversei com outros especialistas, estamos estruturando o nosso comitê científico que nos dará suporte para todas essas intervenções. E é importante mencionar que uma intervenção para fazer um sistema de proteção, como por exemplo de diques de proteção contra as cheias, envolve em algum grau também impacto ambiental. Se você pegar os planos do chamado, se o Rodrigo Lopes está lá na Holanda, do Room for the River, que é o espaço para o rio que se busca dar, você tem um grau de intervenção também num determinado ambiente, porque você eleva, né, o dique é uma elevação de terra que gera um impacto ambiental também em determinada localidade. E isso você não pode sair fazendo sem fazer também uma análise ambiental. Tanto é que dos programas, vou pegar os projetos que o Estado já vem há alguns anos trabalhando sobre, sistema de proteção contra cheias para Eldorado, ou para aqui o sistema na região metropolitana que pega o Arroio Feijó, atingindo Alvorada, Porto Alegre, entre outros municípios.
eles passam por uma complexa análise de estudo de impacto ambiental, que é o chamado EIA-RIMA, junto ao órgão ambiental, que leva algum tempo. A gente tem também um estudo sendo feito, projetos sendo feitos para bacias do rio Gravataí e do rio Sinos, que estão na etapa de entrada agora desses estudos de impacto ambiental. Não é da noite para o dia, né? Mas o Estado busca fazer isso com a maior agilidade possível. E é claro que tudo isso sobe para um nível de prioridade agora em todas as instâncias, não só da viabilização do orçamento, como também do próprio estudo ambiental, né? Então, não tem como te precisar, olha, o prazo vai ser no final do ano, vai ser no ano que vem, vai estar fazendo essas obras de intervenções, mas o que eu asseguro aqui para a população gaúcha é que o Estado já está se ocupando disso e vai estruturar um robusto sistema de resiliência e de adaptação climática. O que significa, a palavra, alguns me perguntam assim, para de falar em resiliência, que é uma palavra que não significa muita coisa para a população na rua, mas é a palavra que traduz essa capacidade de resistir, de ser forte e de se defender dos efeitos dessas mudanças climáticas. Não simplesmente enfrentando a natureza, mas compreendendo os movimentos que a natureza está fazendo e ajustando a nossa estrutura para podermos resistir a eventos extremos. E uma coisa que me perguntaram é, você acha que a população está cansada? Claro que está todo mundo cansado e exausto dessa situação, mas eu insisto, se tem um lugar que estará preparado ao longo dos próximos anos para o que o clima possa nos apresentar, será o Rio Grande do Sul, porque se é verdade, e é verdade que estamos vivendo tempos de mudanças climáticas, hoje é o Rio Grande do Sul passando por isso. Amanhã poderá ser qualquer outro estado brasileiro, qualquer outro local, que talvez por não ter vivenciado isso, não estará devidamente preparado. Nós estaremos porque nós estamos trabalhando sobre isso, com apoio técnico, com estruturas de governo sendo ajustada para isso, com orçamentos sendo viabilizados para que a gente possa suportar novos eventos como o que nós acabamos de viver. A gente não sabe se vai demorar 83 anos para acontecer de novo ou 2 meses. Uhum. Em quanto tempo o Rio Grande do Sul vai estar preparado? E o senhor fala em orçamento. Se tem uma ideia já do quanto vai custar um sistema anti-cheias, não só para Porto Alegre, mas para esses outros municípios? Olha, os que nós já temos orçamentos, por exemplo, como o sistema de proteção para Eldorado, custa R$500 bilhão. Um sistema para o Arroio Feijó, que pega, como eu disse, desde Alvorada, aqui Porto Alegre também, ele já é estimado em torno de R$2 bilhões. E além desses, a gente olha ali com estudos sendo pleiteados recursos para fazer os estudos da bacia do Taquari-Antas. Simplesmente os estudos, a gente analisa para os projetos a necessidade de cerca de R$300 milhões. Ali algumas análises também com especialistas que a gente conversou indicam que é menos sobre ações estruturais e mais as não estruturais. O que significa isso? Estrutural é se você pode fazer um sistema, uma obra de engenharia para proteção. Não estrutural é, puxa, se economicamente isso não se viabiliza, você tem que criar uma cultura de prevenção, evitar a ocupação de determinadas áreas, começar a induzir a cidade a se desenvolver para outras localidades mais protegidas. E aí, se você vai trabalhar com a remoção de famílias e de empresas que estão em áreas que são de risco, é claro que isso tem um custo especialmente maior, né? Então são muitas as medidas que têm que ser adotadas e que custam muitos e muitos bilhões de reais. Mas isso, governador, está sendo feito, discutido com o governo federal, porque obviamente o Estado não tem condições para fazer todo esse trabalho, né? Não tem dinheiro, ponto. Mas tem uma coisa que intriga a todos, é o risco de as enchentes serem cada vez mais frequentes, porque tanto o Taquari quanto o Jacuí são rios completamente assoreados. O Guaíba aqui também, eu sei de um estudo da CMPC que fez a batimetria ali no canal, e o que antes era 7 metros agora estaria 13,5. A gente vê toda essa quantidade de lixo, detritos descendo o rio abaixo e algumas coisas vão ficando. E até tinha, Rosane, tinha uma previsão de verba já separada de R$60 milhões para fazer a dragagem e que não chegou a ser aplicada, não é, governador? Era essa dragagem que eu queria saber. Qual é o plano de dragagem desses rios e também aqui do Guaíba, em que projeto ele se insere? Bom, essa dragagem que a Jane acabou de falar, uma dragagem que estava sendo viabilizada com um olhar especialmente sobre navegação, né? Feita pela Portos RS, a nossa empresa de portos aqui do estado. Nós vamos ter que fazer um olhar mais abrangente sobre dragagem para
a questão do fluxo das águas, né? O que vai envolver, já determinei isso à Secretaria de Meio Ambiente, que faça o levantamento das localidades nos grandes rios, porque o Estado também não tem capacidade de entrar isso em cada um dos pequenos arroios e córregos. Eu tenho visitado o interior e a gente observa em municípios como eu fui agora em Faxinal do Soturno, por exemplo, a região da Quarta Colônia, tem pequenos córregos que se transformaram, né? Você olha aquilo ali, você vê algo absolutamente inocente, sem imaginar que aquilo possa causar o estrago que acabou ocasionando, e naturalmente tem ali muitos detritos. Já existe uma resolução da FEPAM que permite fazer a dragagem, que nesse caso na verdade não é dragagem, é a remoção daqueles detritos com maquinário que o Estado disponibiliza para os municípios. Nós estamos disponibilizando recursos via Defesa Civil, ou maquinário diretamente de retos cavadeiras, cavadeiras hidráulicas, caçambas para os municípios, e a FEPAM dispensa, nesse caso, por conta da Defesa Civil, a necessidade de licenciamento ambiental. Então, nesses córregos menores, arroios, enfim, os municípios já podem fazer a remoção daquilo que está depositado de material que ficou nos rios. No caso dos maiores rios, né, vamos pegar Rio Pardo, Jacuí, o próprio Taquari, enfim. O Caí, que foi o Caí, que também ficou, né, teve uma movimentação. Você pegar, eu visitei também Três Coroas, o Rio Paranhana, enfim, você tem já intervenções maiores em que a Secretaria de Meio Ambiente já começa a fazer esses levantamentos, inclusive usando as fotografias de satélite que a gente tem atualizadas todos os dias, para, identificando essas áreas, lançarmos um grande plano aí de limpeza também e dragagem nesses rios, capitaneado pelo Estado. Então você estava falando sobre a questão dos recursos que isso envolve. Sim, porque é muito dinheiro. Naturalmente, mas o papel do Estado é ter os projetos, identificar as ações que são necessárias, ter os orçamentos e buscar o recurso. A gente tem que ter clareza, né, quando você olha países desenvolvidos, como o caso dos Países Baixos, da Holanda, que levaram 10 anos, 12 anos fazendo intervenções de diversas ordens. Vamos trabalhar para que a gente possa ter as intervenções mais críticas no período mais curto possível para a proteção das cidades, mas a gente tem que ter consciência de que é um processo que leva tempo, porque movimenta muitos recursos e são obras complexas com intervenções que têm impacto ambiental, que tem que ser medido, mitigado e adequadamente feito. Eu tinha perguntado para o senhor sobre se acontecer em 2 meses, como estaremos protegidos ou não. Desculpa. Se acontecer em 2 meses de novo. Outra enchente desse tamanho. Bom, que Deus nos livre, né? Não, sem dúvida, né? Nós trabalhamos para poder evitar. Eu não tenho como evitar o clima, né? Sim, isso sim. Mas como estaremos... O que vai ter de diferença nesses municípios? Nesses casos, é sistema de defesa civil para fazer os alertas. Não tem outra saída no curtíssimo prazo. Você vai fazer as intervenções nos rios para poder fazer dragagem, sistemas de proteção para as localidades que foram mais atingidas, mas o primeiro passo é ter um sistema de prevenção e de alertas, que também nós estamos estruturando para estar mais robusto. O que eu tenho demandado à nossa equipe da Defesa Civil, em associação com a Secretaria de Meio Ambiente, que tem uma sala de situação que faz o acompanhamento das condições meteorológicas, é justamente termos uma estrutura de alertas, de monitoramento, que envolva desde radar meteorológico, que está chegando no Brasil. O radar que a gente adquiriu por conta do Vale do Taquari está chegando agora. Se não chegou nos últimos dias, está chegando nos próximos dias para ser instalado em Montenegro, se não me engano. Vai melhorar a capacidade da gente fazer a leitura das previsões meteorológicas no curtíssimo prazo, aqui para a região metropolitana e região dos vales. Termos uma plataforma que integre esses dados com os dados das estações hidropluviométricas que medem a chuva e o nível dos rios. O radar está em São Paulo, tá? O Josimar Farina está fazendo rastreamento. Muito e bem. Chega essa semana aqui no Rio Grande do Sul. Boa. Então, eu sabia que estava chegando, não tinha informação mais precisa, mas sabia que ele estava sendo transportado. Então, esse radar, ele é mais ou menos o seguinte, né? Os especialistas sabem dizer, mas para o pessoal entender, as fotografias de satélite são como um raio-x para poder dizer o previsão do tempo. O radar é uma ressonância, vamos dizer assim, né? Você consegue entrar com mais profundidade para entender o que está vindo naquela nuvem, as condições de precipitação, e com as estações hidropluviométricas você mede o nível dos rios, e o que a gente quer ter é todo esse levantamento topográfico que identifique nas áreas de maior risco do estado
as cotas para que a gente, cruzando todas as informações, possa ter com maior precisão, não apenas dizer, vai chover e o nível do rio vai subir, mas conseguir dizer com maior precisão até que nível ele vai chegar com a maior antecedência possível para poder gerar os alertas. Então, no curtíssimo prazo, a gente tem que falar sobre os sistemas de alertas... Para evacuação dos locais. Para evitar perdas de vidas, na verdade é isso. E no médio e longo prazo, obras de infraestrutura Estados que Unidos, protejam. México, outros tantos países que convivem com terremotos, com outros eventos climáticos, têm esse aviso mais claro, né? Tem algo mais estruturado para que o governo avise, porque a Defesa Civil hoje vai pelo CEP, né? Tu vai lá, manda o teu CEP e diz qual é a situação. Nós estamos cobrando o Cell Broadcast, que é o sistema de alerta que bloqueia a tela do celular. Na verdade, isso havia uma promessa, você puxar nas notícias, no ano passado, a Anatel e o Ministério das Comunicações tinham prometido que até o final do ano entraria já em operação. Depois que a gente teve o evento do Vale do Taquari em setembro, prometeram que colocariam Seria acionado pela Defesa Civil aí e chegaria no celular das pessoas. É isso, é que ao invés de ser uma mensagem que as pessoas podem abrir ou podem não abrir, como hoje em dia se usa muito o WhatsApp, as pessoas nem abrem mais o SMS nos seus celulares, é um pop-up, né? uma tela, um aviso a partir das antenas. Então, o que acontece? Todos os celulares que estiverem naquela imediação, naquela antena, recebem isso e dispara um alarme, né, chamando a atenção. A partir da Defesa Civil. A Defesa Civil opera isso. Então, eu fiz uma reunião há 2 semanas atrás com um superintendente, um diretor da Anatel, da Agência Nacional de Telefonia, e me disseram que está tecnicamente pronto, com todas as empresas, mas que estavam aguardando fazer algum tipo de treinamento com a Defesa Civil. Eu espero que isso se desdobre agora nas próximas semanas para a gente ter esse sistema funcionando. Isso que a Andressa perguntou, governador, de se acontecer daqui a poucos meses, não poderia entrar também já aqui um avanço na discussão sobre qual a responsabilidade que o Estado vai assumir de fiscalização, sobre os sistemas de proteção das cidades para que eles funcionem, porque nós tivemos sistemas de proteção que não funcionaram. Pois é, eu entendo que o Estado poderia ser uma coisa mais rápida de curtíssimo prazo, para a gente não enfrentar daqui a 2 meses, no caso. Ela também é de médio prazo, na verdade, Jane. Eu entendo, todos nós estamos ansiosos, pode ter certeza, eu mais do que todo mundo, porque eu olho todas as dimensões, mas a gente não pode prometer aquilo que não se viabiliza num curtíssimo prazo. Não posso gerar frustração de expectativas. Você, para montar uma estrutura, né, do Estado que acompanhe, que fiscalize, você tem que ter recursos humanos, você tem que ter orçamento definido e, inclusive, o Estado precisa atuar de uma forma que infelizmente é quase que uma dupla personalidade. A lei da calamidade, ela nos dá excepcionalização de gastos para os fins da calamidade no curtíssimo prazo. Mas despesas permanentes, como contratação de pessoal, né, estruturação de um programa ou de um plano, continuam submetidos ao regime de recuperação fiscal, por exemplo, que precisa ter autorização do governo federal, do Ministério da Fazenda para poder ser implementado. Então ainda é algo bastante complexo e você não estrutura um novo departamento, uma autarquia, seja qual for, um órgão de governo em poucas semanas. Isso tem que ser planejado também e estruturado. Mas eu concordo que o Estado vai precisar avançar sobre com a sua competência para a articulação dos sistemas de proteção, especialmente quando isso envolve a região metropolitana, até porque você tem uma complexidade. Quando você faz um sistema de proteção, que seja de um dique, de um muro, seja o que for, que vai proteger uma determinada região, uma cidade ou um bairro, a água que deixar de entrar ali vai para algum lugar. Então, o que uma cidade faz interfere na outra, né? Ou seja, uma cidade pode se proteger acabando por inundar e alagar a outra, porque a água que antes estava entrando por ali vai procurar o seu lugar. E sobre o então, aviso, isso tem que ter governança. Mais do que o aviso da Defesa Civil é o plano para aquela comunidade, né? Você pegou Cruzeiro do Sul de novo. São os planos de contingência. Onde é que a pessoa vai? O que ela procura? Exato. Tem que ter toda essa estrutura. São os planos de contingência. No ano passado, nós criamos uma política que é o repasse fundo a fundo da Defesa Civil. E botamos para ser menos burocrático, para o dinheiro chegar na ponta, para o prefeito trabalhar fazendo a recuperação daquilo que precisa ser feito emergencialmente, depois ele presta contas.
A gente só pediu 2 ou 3 coisas aos prefeitos, né? Que tivessem as suas comissões de defesa civil estabelecidas, o fundo, naturalmente, criado em nível municipal, e que atualizassem os seus planos de contingência. Nós tínhamos cerca de 70 municípios com planos de contingência atualizados até o final do ano passado. Hoje são cerca de 300 municípios com seus planos de contingência atualizados, porque quando a gente condicionou repasse de recursos, atualização de plano de contingência, os municípios avançaram mais rapidamente nisso, que é exatamente essa organização de competências dentro da sua estrutura municipal, para onde as pessoas devem ir, quais são os locais que servirão como abrigos, tudo isso estruturado de uma forma a dar o atendimento necessário numa situação emergencial. E a gente observou no Vale do Taquari uma redução, mesmo que tenha sido pior o episódio desse ano do que o do ano passado, a gente teve menos mortes, por exemplo, no Vale do Taquari. Embora, claro, cada uma delas a gente lamente, a gente conseguiu observar menos mortes nesse episódio. O sinal em seguida vai marcar 8:45 da manhã. A gente está falando aqui de um movimento chamado pela RBS, que é o Pra Cima Rio Grande. Por isso trouxemos ao programa o governador e sabemos que as coisas só vão funcionar, e o senhor citou várias vezes aqui o governo federal. Então, ministro Pimenta, bom dia, bem-vindo à nossa conversa aqui também, ministro. Bom dia, Giane, bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, bom dia, governador. Bom dia. Estou aqui atentamente acompanhando o programa desde o início e estou aqui à disposição de vocês. Eu vou ceder a minha pergunta para o senhor, governador. Faça a pergunta para o ministro Pimenta. Para mim é inesperado ter que fazer aqui, até porque nós conversamos diretamente com o ministro em tantas oportunidades. Mas acho que é trazer a contribuição, na verdade, ministro, daquilo que nós estamos fazendo, ao contrário das expectativas das pessoas, né? Eu digo, as divergências, nós mantemos as divergências políticas aqui ou ali, a visão sobre os assuntos, mas se o Grêmio e o Inter, na verdade, se juntaram pelo Rio Grande do Sul para fazer o trabalho conjunto, mobilizados pelo esporte, não seremos nós que somos autoridades públicas, né? Que temos mandatos eletivos conferidos pela população, que vamos trabalhar de forma dissociada nesse momento, né? Então, o governo federal já apresentou alguns recursos aí que estão sendo dirigidos, e acho que é importante a gente trazer essa mensagem de capacidade de unir esforços em favor da população nesse momento. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar, né, o Grupo RBS por estar tomando essa iniciativa de criar mais um, né, movimento, um esforço, uma mobilização que tem por objetivo elevar a autoestima do nosso Estado, ao mesmo tempo criar uma ferramenta de transparência que permita que as pessoas possam acompanhar a liberação dos recursos, a agilização, o prazo para que os recursos efetivamente cheguem, né? E dizer que de nossa parte, desde o início, por orientação do presidente Lula, nós temos feito um esforço muito grande dentro do governo para estarmos à altura desse desafio, né? Nós mobilizamos praticamente todos os ministérios. E a nossa relação com o governador, com todas as equipes do governo do Estado, é uma relação de absoluta sintonia, né? Eu desconheço qualquer episódio, qualquer fato que não seja marcado pela harmonia e por esse espírito de colaboração. Da mesma maneira, todos os prefeitos do Vale do Taquari, da região metropolitana, da cidade em situação de calamidade, situação de emergência, tem sido parte desse mesmo esforço. Eu tenho feito reuniões regionais com prefeitos e prefeitas, em todas elas o governo do Estado tem participado, e juntos nós temos encontrado, né, muitas vezes caminhos para superar obstáculos. Juntos nós conseguimos enxergar, às vezes, aonde que a burocracia, seja ela no âmbito do Estado, das prefeituras do governo federal, faz com que as coisas não aconteçam na velocidade que a gente gostaria. E eu tenho, né, um balanço positivo assim, desse esforço, desse trabalho conjunto que nós fizemos até agora. Evidentemente que muita coisa ainda tem que acontecer, mas pautados por esse espírito de união, de reconstrução, de parceria, né, de trabalho conjunto, nós temos muito mais condições de poder dar a volta por cima e o mais rapidamente possível dar para o Estado do Rio Grande do Sul as respostas que o nosso Estado precisa.
Ministro Pimenta, eu perguntei ao governador sobre moradia porque tenho ouvido dos prefeitos que essa é a grande prioridade. O senhor que tem andado por todo o Rio Grande do Sul também sabe o quanto essa demanda é grande. Então eu gostaria que o senhor expusesse aos nossos ouvintes aqui de parte do governo federal a quantas anda o programa de moradia que foi anunciado aqui pelo presidente Lula e que prevê, em alguns casos, que a pessoa vai receber a casa para morar sem precisar pagar, em outros que é financiamento, e há também aquela remodelação de edifícios vazios, né, de prédios públicos vazios, que eram de escritórios e que vão virar moradia. Muito bem. Eu cheguei na sexta-feira, tarde da noite, em Brasília, né? E cheguei para participar de uma reunião no sábado, no Palácio do Alvorada, com o presidente Lula, com o ministro Jader, com as equipes do Ministério das Cidades, especialmente sobre essa pauta das moradias, José, né? E eu concordo, acho que essa hoje é a grande tarefa que nós temos de conseguir agilizar e dar uma resposta rápida. É importante que os nossos telespectadores, nossos ouvintes saibam, né, que nós não vamos ter uma única solução, né? Por exemplo, o governo do estado já tem iniciativas, especialmente no Vale do Taquari, onde áreas já foram adquiridas. Quando você adquire uma área para fazer a implantação de um novo, né, bairro, você necessita da licença ambiental, do arruamento, da iluminação, do saneamento. E tudo isso tem sido feito. Mas cada cidade tem uma situação diferente da outra. Tem cidades do Vale do Taquari que os bairros não vão ser reconstruídos aonde eles eram. Isso requer aquisição de áreas para que isso possa acontecer. O presidente conversou com o governador sobre isso, conversou com os prefeitos sobre isso, para que a gente possa, cada um, encontrar a sua melhor maneira de fazer com que isso aconteça. Mas nós vamos também ter mecanismos mais ágeis, que, na minha opinião, terão um reflexo imediato na região metropolitana. Já na semana passada, a Caixa Econômica Federal começou a cadastrar imóveis de construtoras que se enquadram nessa faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. E no último sábado, nós publicamos já uma instrução normativa na Caixa Econômica Federal que permitem também que imóveis usados possam ser ofertados. Nossa expectativa é que já nos próximos dias a gente possa adquirir os primeiros 2.000 imóveis. Agora, né? Nessa semana, mais tardar, na semana que vem, nós queremos adquirir os primeiros 2.000 imóveis. Que são imóveis prontos de construtoras. Evidentemente que cada um deles terá uma avaliação da Caixa Econômica Federal, ou usados para essa primeira etapa da compra assistida. Aonde ficam esses, ministro, esses 2.000 primeiros? Basicamente na região metropolitana, né? Esse é um detalhe importante, Andressa, que nas cidades pequenas você tem uma oferta menor também, tá? Mas na região metropolitana a gente conseguiu encontrar aí um número bastante significativo, e nós temos a expectativa que, a partir dessa instrução normativa que permite também a oferta de imóveis usados, a gente possa ter um crescimento importante já nos próximos dias. Nós também determinamos o bloqueio de todos os imóveis que estavam para ir a leilão no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, que estão desocupados. Essa semana nós vamos ter o relatório conclusivo de cada cidade onde estão esses imóveis, e nós vamos arrematar todos esses imóveis, né? Nós também fizemos um levantamento com as construtoras para ver imóveis que estão em execução e que ficarão prontos no próximo período, que se enquadram no Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e 2. Encontramos 14.000 imóveis. 14.000 imóveis que estão sendo construídos. Imóveis que vão ficar prontos em junho, em julho, em agosto. E o nosso objetivo é adquirir esses 14.000 imóveis. Certo. Além destas situações que envolvem implantação de novos bairros. Aí, junto com o governador, junto com os prefeitos, para cada cidade nós temos que estudar a melhor forma. Se vai ser a casa modular, se vai ser a construção convencional. Temos também toda a situação dos imóveis rurais. Tem uma grande parte desses imóveis que não estão em núcleos urbanos, que estão no interior, que tem o Minha Casa Minha Vida Calamidade, que é uma outra forma de repasse de recursos para a construção dessas moradias. Mas eu concordo que tem 2 temas que hoje são centrais para essa semana: manutenção dos empregos,
apoio à atividade econômica das empresas e uma resposta para a questão da habitação. Isso, ministro, eu queria perguntar exatamente sobre isso. Anúncios foram feitos das medidas trabalhistas na semana passada, o crédito do BNDES ainda no final de maio foi anunciado, mas tem uma tramitação nos 2 casos. Quando é que esse dinheiro do BNDES chega nas empresas, para os bancos emprestarem para as empresas? Qual é a previsão atual de vocês? E faltam ainda normativas para serem publicadas também para as empresas terem acesso a essas medidas trabalhistas. Quando saem? Bom, em primeiro lugar, nós já temos 7.247 contratos assinados no Pronamp Solidário, na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Portanto, nós temos 7.247 empresas que já acessaram essa linha de crédito criada pelo presidente Lula, que estabelece 6 meses de carência, 36 meses para pagar com juros zero, que as empresas podem acessar até 60% do faturamento bruto do ano anterior. Quero dizer para vocês que eu tenho feito reuniões com vários setores empresariais e tenho me dedicado, inclusive, para destravar na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil eventuais dificuldades que tenham sido colocadas para conceder esse crédito. Nós não podemos pensar numa situação de normalidade. Os bancos não podem ter critérios para análise de risco como se nós estivéssemos numa situação de normalidade. Porque aí os bancos só querem emprestar dinheiro para quem não precisa. E nós precisamos que os bancos emprestem dinheiro exatamente para quem precisa. E para isso que tem o Fundo Garantidor. Então, do Pronamp Solidário, nós já temos 7.247 contratos assinados. 890 milhões, 518 mil reais. A partir de hoje, o BNDES começa a operar a linha dos 15 bilhões de reais em 3 linhas. Equipamentos, maquinário, 2 anos de carência, 36 meses para pagar. 2 anos de carência, 10 anos para pagar, com juros zero. Danos civis, construção civil, juros zero, 2 anos de carência, 5 anos para pagar. E também capital de giro. Juros zero, 12 meses de carência, 36 meses para pagar. A partir de hoje, o BNDES já começa a operar aquelas operações de valor superior a 80 milhões. Acima de 80 milhões, o BNDES vai operar direto. A partir de 80 milhões, nós temos uma agência do BNDES que vai funcionar diretamente do Rio Grande do Sul. A semana passada, nós já reunimos com vários setores da atividade econômica. A medida provisória, Jane, estendeu para que o Banrisul, as cooperativas de crédito, que era um pedido antigo nosso, né, também sejam operadores dessa linha dos 15 bi e dessa outra aqui, que a Banco do Brasil e a Caixa estavam até a semana passada operando sozinho, o Pronamp Solidário. A partir dessa semana também vai ser estendido para as cooperativas de crédito e para o Banrisul. Até quinta-feira deve ter uma atividade, um evento virtual, mas onde o BNDES vai apresentar de forma detalhada com os bancos todos os mecanismos de acesso a essa linha dos 15 bilhões. Na quinta-feira, nós faremos essa atividade com todos os setores da atividade econômica do Estado para apresentação dessas linhas. Tá bem. Carência, prazo e acesso. E hoje, segunda-feira, nós estamos aguardando a portaria detalhando as formas de acesso das empresas ao programa, né, que foi lançado pelo presidente Lula lá em Arroio do Meio na última sexta-feira, que pretende garantir o pagamento de 2 meses de salário mínimo, para 534 mil trabalhadores e trabalhadoras de empresas, tanto em cidades em situação de calamidade quanto em cidades em situação de emergência, que tiveram, né, a sua atividade econômica comprometida, ou porque ficaram dentro d'água, ou por deslizamento, ou por ficaram sem luz, sem água. Empresas que, de alguma maneira, não puderam trabalhar por conta das enchentes. Nós lhe agradecemos, ministro, já estamos sobre a hora aqui. Muito obrigada por nos atender nessa segunda-feira aqui, marcando esse movimento para cima, Rio Grande, e falando em união e reconstrução. Bom dia e bom trabalho para o senhor. Boa semana. Bom, um abraço para vocês, e daqui a pouco vai ter um anúncio aí do PAC Universidades. Se Deus quiser, vai estar sendo anunciado a Universidade Federal em Caxias do Sul, que é uma resposta positiva do governo federal a esse esforço de reconstrução de união, um novo campus federal no nosso estado, na região da Serra,
na região de Caxias, que era uma reivindicação de décadas, que hoje vai ter uma resposta positiva. Muito obrigada, ministro Paulo Pimenta, que hoje está em Brasília para essa série de reuniões e anúncios por lá. Um minutinho para a gente fechar aqui, governador. O senhor saindo daqui, quais são os seus... Eu comecei falando em prioridade, mas na mão na massa aí, o que o senhor tem à vista? Eu estou me dirigindo agora para o Centro Administrativo de Contingência nosso, né, que nós estabelecemos lá no prédio da antiga CE. Reunião com a nossa equipe de secretários para bater o bumbo, como eu digo, né, para garantir o ritmo das ações agora desse plano de resiliência, de adaptação que o Estado está construindo para dar à população gaúcha o que ela precisa. Essa segurança de que ali na frente estaremos com uma preparação num outro nível para eventos climáticos extremos. Eu adoraria que fosse apertar um botão e amanhã já está tudo resolvido. Não é assim que as coisas funcionam, mas eu asseguro para a população gaúcha que o governo do Estado está estruturando este não apenas plano para ficar num escaninho ou numa gaveta, mas para viabilizar os recursos, as intervenções, e isso vai acontecer no médio e longo prazo, inclusive com uma dinâmica de governança para poder ter a sociedade civil participando dentro de um conselho que vai se reunir pela primeira vez essa semana e a partir desse acompanhamento garantir que seja o governo que venha pela frente, seja mantida a execução deste plano, que não é do governo, simplesmente deve ser do Estado de cada um dos gaúchos. Obrigada, governador. Para cima Rio Grande, né? Para cima Rio Grande.